A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faesta Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 4 do quarto trimestre de 2024, que tem como título Promessa e Obediência. Essa lição 4, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. O segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. E o terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. O texto áureo diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículos 1 e versículos de 9 ao 12. E também na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13. A introdução diz assim: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. A proposta desta lição, então, é trabalhar esse relacionamento entre a promessa e a obediência, ou seja, o cumprimento da promessa que acontece à medida que o povo de Deus obedece aos mandamentos que ele estabeleceu. Aí nós vamos ver como isso acontecia lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, ou no Antigo Concerto, e como isso se dá no Novo Concerto, na Nova Aliança em Cristo Jesus. Esse é o tema desta lição. Primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Subtópico 1, o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel em Horebe, Deuteronômio 29, versículo 1, era uma reafirmação das promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. No deserto de Horebe, ou Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19, 6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor, para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Êxodo 20, de 1 a 17. Então, nós vemos aqui, o primeiro subtópico vai falar sobre o concerto de Horebe, ou no Monte Sinai, ali quando Deus veio ao encontro do povo no Monte Horebe, ou Monte Sinai, e, através da instrumentalidade de Moisés, entregou ali os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos e toda a lei que o povo de Israel deveria seguir, deveria obedecer. E o povo prometeu obedecer, prometeu fazer tudo aquilo que estava prescrito ali nas ordenanças, nos mandamentos, ali do concerto do Horebe. Tá? Então, o que esse concerto na verdade, significa uma reafirmação do que Deus havia prometido para Abraão
depois para Isaac, depois para Jacó e depois para os patriarcas, sobre a posse da terra de Canaã e outras bênçãos. Agora, tinha promessa que só se concretizaria de acordo ou à medida que o povo obedecesse a essas promessas. Ou melhor, que o povo obedecesse aos mandamentos de Deus para alcançar as promessas. Então é isso que o comentarista aqui deixa claro, que se o povo realmente ouvisse a voz de Deus, seguisse os mandamentos ali do concerto, eles seriam um povo peculiar dentre todos os povos. Ele seria uma nação, um reino sacerdotal e um povo santo, que a nação de Israel é um povo que foi separado, que foi chamado para ser um povo especial, que servisse a esse Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, e pudesse também ser um povo missionário, ou seja, ser um povo que propagasse ali esse Deus que era o único e verdadeiro Deus, em meio àquelas nações pagãs, politeístas, que adoravam vários deuses. Essa era uma das missões que o povo de Israel, a nação de Israel, tinha, mas para tanto precisaria obedecer aos mandamentos que Deus estabeleceu lá no Monte Sinai, ou Horebe. Nós vamos ver o que aconteceu posteriormente. Subtópico 2. O concerto nas Campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, Êxodo capítulo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas Campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel. Deuteronômio 29, versículo 1. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições nos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, esse concerto nas Campinas de Moabe já foi ali uma recapitulação de tudo aquilo que Moisés já havia passado, ensinado para o povo ali no Horebe, no Sinai. Havia uma nova geração, aquela geração lá do Sinai, de 20 anos para cima, havia perecido no deserto devido à desobediência, devido ao pecado da desobediência, da murmuração. Eles caíram no deserto por não terem obedecido ao que Deus ordenou. Agora, uma nova geração, que eram os filhos dessa geração que pereceu no deserto, eles então vão ouvir uma recapitulação dessa lei mosaica, que Moisés ali em forma de discursos, ele vai recapitular tudo aquilo que Deus estabeleceu para a nação de Israel cumprir. Então, esse é o concerto nas Campinas de Moabe, que eles já estavam ali, ali próximo de entrar em Canaã e tomar posse da terra prometida, mas eles teriam que obedecer à lei de Horebe, ali do Sinai. Eles teriam que ser obedientes para Deus realmente usar a nação de Israel para cumprir o seu propósito estabelecido e a promessa que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. O subtópico 3 diz: as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos. Também é verdade que as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, de 11 a 26. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel.
Veja como é importante a obediência, né? Tanto no Antigo Pacto, no Antigo Concerto, como também, conforme vamos ver mais adiante, no Novo Concerto, na Nova Aliança. A obediência é fundamental para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas, para que as promessas de Deus se cumpram, né, através da igreja e as pessoas do mundo todo possam ser abençoadas através do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Também nós vamos ver isso. E o povo de Israel também tinha essa missão. Eles tinham uma missão missiológica, uma missão de levar ali o conhecimento do verdadeiro Deus àqueles povos vizinhos. E nisso eles fracassaram. Em vez disso, eles importaram a idolatria, os pecados que esses povos pagãos vizinhos cometiam. E isso não agradou a Deus. Ou seja, em vez de obediência, eles, então, eles desobedeceram. E aqui vai falar, né, no texto que nós lemos, né, que as promessas e as bênçãos seriam, né, proferidas ali do Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Ou seja, bênçãos sem fim sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel, se obedecessem, né, a lei que Deus lhes deu ali no Monte Sinai. No entanto, nós vemos ao longo das Escrituras do Antigo Testamento que o povo realmente não obedeceu como nação, como um povo total. Claro que algumas pessoas foram obedientes, né? Tu vê que Josué e Caleb entraram em Canaã, porque foram obedientes, e todos aqueles que realmente obedeceram a Deus ali no Antigo Pacto, né, foram grandemente abençoados por Deus. Então veja que em toda a área da vida dos judeus as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos. Então esse é um princípio bíblico atemporal, que chega até nós, até os dias atuais, até nós que servimos a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se obedecermos aos mandamentos do Senhor, conforme o texto áureo diz, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Ou seja, se nós dizemos que amamos ao Senhor Jesus, então temos que obedecer aos seus mandamentos. E as maldições seriam proferidas do Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Então, aconteceria tudo ao contrário, né? Todas aquelas bênçãos proferidas no Monte Gerizim, se o povo obedecesse, mas se o povo desobedecesse, então as maldições que foram proferidas, que seriam proferidas do Monte Ebal, né, que seriam o contrário daquelas bênçãos do Monte Gerizim. Então, nós vemos que a obediência tinha uma relação direta no cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Ou seja, essa obediência tem uma relação direta no cumprimento da promessa, né, que o Senhor nos fez. Então, nós, como somos servos do Senhor Jesus Cristo, que almejamos ouvir o toque da trombeta, sermos levados para estar com o Senhor por toda a eternidade, salvos por toda a eternidade, temos que obedecer aos seus mandamentos, ao que ele ensinou ali nos evangelhos, que os seus apóstolos nos ensinaram, e que toda a palavra de Deus nos ordena cumprir, obedecer. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro tópico. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse ministério de ensino da palavra de Deus aqui da FAEST Academia. Também não esqueça que você vai encontrar aí um QR Code na tela para você focar ali a câmera do seu celular para você obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica, o curso Ser, a Essência da Mulher, curso Ser, Esposa de Obreiro, que é um curso original, que você não vai encontrar em nenhuma outra plataforma, né? Tudo isso preparado com muito carinho, com muito amor para abençoar a sua vida. Você que gosta de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, não deixe de ver aqui na descrição também do vídeo, você vai encontrar um link e você vai ser levado ali para uma página onde vai ter maiores informações sobre todo o nosso material de teologia, todo o material de estudo bíblico que nós temos aqui na nossa plataforma da FAEST Academia.
Tópico 2, a obediência no Novo Testamento. Subtópico 1, um novo concerto. Hebreus, capítulo 8, apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria um momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Então, aqui neste primeiro subtópico, um novo concerto, ele vai falar ali do que trata o capítulo 8 da carta aos Hebreus, que apresenta aspectos da antiga aliança, do antigo concerto, mostrando que tudo aquilo ali do antigo concerto, aqueles sacrifícios, aquelas oblações, aquelas ofertas, tabernáculo, tudo apontava para o perfeito ministério do Senhor Jesus. É claro que ali o judeu, aquele que fazia todo aquele cerimonial, talvez não percebesse, talvez não entendesse, talvez não entendia, na verdade. E quando o autor da carta aos Hebreus, que é desconhecido, quando ele traz essas ligações, essas referências, esses paralelos na interpretação do Antigo Concerto, abre um véu ali, tira ali uma venda dos olhos de todos para entender que tudo aquilo ali apontava para o perfeito sacrifício de Cristo, para um novo concerto que viria, para a nova aliança que viria e que se concretizou na plenitude dos tempos, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei. O antigo concerto, ele era focado nisso, obediência aos mandamentos da lei mosaica e do sistema de sacrifício, o sistema sacrificial ali do Antigo Testamento, que Deus estabeleceu através de Moisés. No entanto, o profeta Jeremias, que era o profeta do Antigo Concerto, ele já havia profetizado que chegaria um tempo do novo pacto, de uma nova aliança que Deus ia estabelecer com o povo. E essa nova aliança, ela ia acontecer de uma forma diferente daquela do Antigo Pacto, do Antigo Concerto. Que Deus ia escrever a lei dele, os mandamentos dele, no próprio interior da pessoa. E isso seria feito e passou a ser feito pela pessoa bendita do Espírito Santo, quando ali o Senhor Jesus concretizou a obra salvífica no Calvário, a partir do momento que as pessoas creem na obra sacrificial de Cristo, de uma vez por todas, ele, o Cordeiro imaculado e contaminado, que morreu pelos nossos pecados. A partir desse momento que a pessoa crê, recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, se arrepende dos seus pecados, ele recebe, então, o Espírito Santo, que implanta dentro dele justamente essa lei do Senhor no seu interior. Então, essa é a grande diferença entre o novo e o antigo pacto, ou o antigo concerto. O subtópico 2 diz: Jesus Cristo, o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. O relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. 1 Timóteo 2,5. Então, aqui nesse subtópico 2, nós vamos ver que o primeiro mediador foi Moisés, que subiu lá no Monte Sinai, recebeu ali as tábuas da lei, e o segundo mediador da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto, é o Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo com um sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Então, a partir desse momento, todo o processo de redenção do ser humano estava consumado quando o Senhor morreu
e quando ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Né? Isso trouxe justificação pela fé a todos que nele creem. Então podemos afirmar que esse novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé. Então, o que é necessário hoje para participar dessa nova aliança, desse novo conceito, é arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, veja que esse relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo conceito, em que o Senhor Jesus é o mediador. Então, só há salvação em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhuma outra figura, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra divindade que possa mediar a salvação do ser humano diante de Deus. Só o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, obediência do novo conceito. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedecereis. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2, 8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência, Atos 26, 19. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Então, aqui nesse terceiro subtópico, obediência do novo conceito, o princípio de obediência é o mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É um princípio, você tem que obedecer aquilo que Deus estabeleceu. No Antigo Testamento, a lei mosaica ali, que foi dada a Moisés no Monte Sinai, e posteriormente recapitulada ali nas Campinas de Moabe. E no novo conceito, na nova aliança, tudo que está nos evangelhos e também no restante do Novo Testamento. Tudo isso precisa ser obedecido. O Senhor Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós não podemos só falar que amamos a Deus, ao Senhor Jesus, e não praticarmos aquilo que Ele nos ordenou fazer. Infelizmente, muitos seguem esse caminho, que dizem amar e adorar a Deus e a Jesus, no entanto, não obedecem plenamente, ou só obedecem parcialmente àquilo que Ele determinou na sua palavra. Então, essa palavra guardarei significa também obedecer. É isso que diz aqui o comentarista. Então, o nosso amor pelo Salvador, ele precisa se expressar não apenas em palavras, mas em atos, em atitudes, na prática. Porque, senão, seremos considerados pessoas hipócritas, que falam uma coisa, mas não obedecem, não seguem, não praticam aquilo que falam. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, a Essência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Subtópico 1. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo mediante a fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6.
Aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda, reivindica bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Então nós vemos aqui neste subtópico, né, que as bênçãos espirituais decorrentes da obediência a Cristo. Então, o cristão, ele obedece aos mandamentos que o Senhor estabeleceu ali na sua palavra, no Novo Testamento, principalmente. E ele, então, né, vai demandar, ou seja, vai reivindicar as bênçãos de natureza espiritual. Aqui não estamos falando de uma teologia da prosperidade, aqui estamos falando de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção da salvação, da libertação, da abundância espiritual, da plenitude do Espírito Santo, dos dons espirituais, dos livramentos, né, da sabedoria que vem do alto, dos ministérios diversos, né, da bênção de evangelização, de trazer pessoas não convertidas a Cristo para que sejam salvas. Todas essas bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o texto diz, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, essas são realmente justiça, paz, alegria no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito, viver no Espírito. Essas são realmente as bênçãos espirituais que, né, nós recebemos devido à obediência a Cristo Jesus. Subtópico 2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus capítulo 5, versículo 6. Temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois somos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4, 7. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo. Então, né, a justiça e paz, aqui nesse subtópico, né, quem obedece a Cristo, ele vive piedosamente em sua presença, ou seja, vive de uma forma piedosa, de uma forma santa, de uma forma reta, justa, né, diante de Deus e diante dos homens. Então, porque ele foi alcançado pela justiça de Deus, pela redenção que o Senhor Jesus trouxe ali na cruz do Calvário. Então, nós temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, né? Porque nós já fomos justificados e santificados por Deus nele, em Jesus. Então, quando estamos em Jesus, experimentamos essa paz que excede todo entendimento, né? Como o Senhor mesmo falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, muita gente hoje busca essa paz do mundo. Essa paz do mundo é uma paz que não se sustenta, porque a natureza humana ela é beligerante, ela é de guerra, ela combate contra as coisas de Deus. Então, não é a paz que Cristo dá. Mesmo em meio às tribulações, às provações, às dificuldades da vida, né, o cristão que realmente crê no Senhor, que obedece a sua palavra, que obedece aquilo que o Senhor Jesus e seus apóstolos ensinaram, ele então experimenta essa paz no seu interior e glorifica o nome do Senhor Jesus em sua vida. O subtópico 3 diz a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Então, esse é mais uma bênção espiritual que o cristão recebe quando obedece aos mandamentos do Senhor Jesus, né, e dos seus apóstolos. Ser cheio da alegria do Espírito Santo, que é um dos aspectos, né, do fruto do Espírito Santo em nós. É uma alegria, não é a alegria de você receber um prêmio, de você
ter uma vitória, obter uma vitória aí nos concursos, ou algo aqui, desse tipo aqui na Terra, ou de ter uma boa notícia na sua família, para você pessoalmente. Não, não é essa alegria, é uma alegria indizível que o Espírito Santo, né, nos proporciona. Então, né, quando nós obedecemos, o Espírito Santo pode cada vez mais produzir essa alegria em nós, dentro de nós. Então, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da vida, ou seja, o que acontece conosco. Às vezes sofremos, às vezes passamos necessidade, dificuldades, enfrentamos muitas lutas, muitas provações, mas se formos fiéis ao Senhor e obedecemos aos seus ensinos e dos seus apóstolos, nós sempre vamos experimentar essa alegria do Espírito Santo, que é algo indizível, sobrenatural, que ele produz em nós. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, né? Ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que é dos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, né? Então você vai encontrar links para você adquirir, você comprar, né, as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado, né, desse tema tão importante, que esse é o tema sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Muito bem, a conclusão diz assim: nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto da perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Então, né, a justiça, paz, alegria no Espírito Santo e outras bênçãos que o Senhor nos prometeu, ela realmente acontece quando obedecemos os mandamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Então, o princípio da obediência, ele é válido, ele ainda é válido tanto no Antigo, como foi válido lá no Antigo Testamento, ele continua sendo válido hoje no Novo Testamento. O princípio da obediência é o mesmo, tanto na Antiga Aliança como hoje na Nova Aliança. Temos que prosseguir obedientes, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Não podemos entender, como muitos hoje fazem, de que muitas dessas coisas não são mais para ser obedecidas por nós do século XXI. Isso é uma falácia. Nós temos que continuar obedecendo a palavra de Deus de forma integral. Claro, tem aquela casca cultural que não nos serve mais, ou seja, foi só para aquele período histórico, ali do Antigo Testamento e também ali do primeiro século. Mas, tirando essa casca cultural, os princípios bíblicos temos que obedecer hoje, porque as promessas são condicionais à obediência. Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe então os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.